Bem, nos primeiros vídeos a gente viu essas questões relacionadas aos elementos da fundamentação da linguagem visual. Agora, a gente vai começar a entender como a gente constrói, como a gente trabalha as questões de significado por trás desses elementos, né? E para isso não tem como eu não falar de uma coisa meio cabeluda, que é semiótica. Beleza, mas o que é semiótica? Semiótica é uma área do conhecimento que estuda como signos são criados. E eu não estou falando de Capricórnio, Escorpião, Libra e Sagitário, não. Eu estou falando de significado, né? A semiótica estuda como a gente atribui significado às coisas e como a gente lê significado das coisas, né? Como acontece essa relação, né? E se eu estou falando de signo, beleza. Eu vou ter que explicar o que é signo. E de novo, signo não está falando de Capricórnio, Sagitário, Escorpião, não estou. Signo, segundo o cara que armou toda essa parada aí, que é o Charles Peirce, ele vai falar que signo é algo que representa algo para alguém em algum aspecto ou capacidade. Ou como dizia uma outra amiga minha, professora, de uma maneira muito inteligente, falava assim, signo é algo que está no lugar de uma coisa que não pode estar lá. Confuso isso, professor? Eu sei. Vamos lá, vocês me acompanham. Pega na mão do pai. Se eu coloco isso aqui na tela de vocês e perguntar assim, o que é isso aí? Vocês vão falar, é uma casa. Ok, a gente sabe que não é uma casa. É uma representação de uma casa. Mas vocês vão falar, é uma casa. É uma representação? Peraí. Algo que representa... então essa casa que está aqui na tela é um signo de uma casa? Exatamente. É um signo de uma casa. Ela está no lugar. Eu não posso pegar uma casa de verdade e colocar na tela para vocês. Então eu trago algo que representa o que é uma casa. E vocês reconheceram. Então funcionou o meu signo. Tá bom. E isso que eu coloquei para vocês aí na tela agora? É casa. É casa. Palavras são signos? Sim, meu querido. Palavras são signos, né? Então, assim como o desenho da casa é um signo, a palavra casa também é um signo. Ela está aí na tela para representar uma casa, para representar algo que não pode estar aqui. Muito bem. Os signos, na semiótica, eles são concebidos dentro do que a gente chama de tríade. Existem 3 tipos de signo. Esse signo de cima que você está vendo aí, a casinha, vocês reconheceram porque ele traz aspectos visuais de uma casa. Vocês reconheceram ele como uma casa porque ele se parece com uma casa. Quando o signo se parece com o significante, nesse caso, significante é a casa de verdade, quando o signo se parece com o significante, a gente chama de ícone. No segundo aspecto, na segunda casa, que tem embaixo da palavra casa, a palavra casa não se parece com uma casa. Qual que é a relação dessa casa com o significante casa? É uma relação de convenção. Ou seja, convencionou-se que a palavra casa representa aquele negócio que a gente mora dentro. Né? Ou seja, lhe foi ensinado que essa palavra é a mesma coisa que aquela coisa que a gente mora dentro. Nesse caso, esse signo é chamado de símbolo. Sim. Lembra, por exemplo, do símbolo do tênis que você está calçando agora, que pode ser o Nike? Você conhece o símbolo da Nike. E como você sabe que aquele é o símbolo da Nike? Porque ele foi ensinado. Né? Aquilo é um símbolo. Logotipos são símbolos. Por aí vai. E o terceiro tipo, que é um índice, que é um signo que tem uma relação indicial com o significante. Ele indica algo sobre o significante. Então, por exemplo, se eu estiver andando numa rua, tem um terreno baldio e tem um resto de uma casa que tinha ali, eu posso falar assim, tinha uma casa aqui. E aí você pergunta, como você sabe? Porque essas ruínas aqui indicam que havia uma casa. Então aquelas ruínas estão funcionando como um índice. Tem uma relação indicial.
num filme de detetives, que eles estão procurando, estão numa cena de crime, procurando por pistas. O que são pistas? Pistas são indícios, são índices. Aí eles acham uma impressão digital no móvel. Essa impressão digital, ela é um índice. Por que é um índice? Porque indica que alguém esteve ali. Então, o índice. Então, temos esses três figuras na semiótica: ícone, o índice e o símbolo. Cada um tem uma relação diferente com o seu significante. Ok, mas a gente precisa lembrar, principalmente para a gente entender como isso funciona no videogame, que, em primeiro lugar, um signo representa algo diferente dele mesmo. O signo nunca aponta para si. O desenho da casinha que eu mostrei para vocês, ele não é um signo de desenho de uma casa, não. Ele é um signo de uma casa. Ele aponta para casa. Assim como a palavra casa também aponta para casa. Não aponta para si próprio. Tá bom. Esse conceito de um signo que representa algo distinto de si mesmo é fundamental para a compreensão dos jogos por várias razões. Por um lado, os jogos usam signos para indicarem ação e resultado. Olha que interessante, chegamos no videogame. No jogo de luta, quando eu acerto o meu oponente, no jogo de luta, sai foguinho. Meu oponente treme, não é? Faz som. Por quê? Aquele foguinho que sai ali, ele não significa fogo. Significa deu hit. Acertei. Aquele tremedeira não significa que está tendo um terremoto. Significa acertei. Então pensa que esses signos que eu uso para feedback nos videogames, eles seguem esse princípio. Eles estão ali para significar outra coisa. Então aquele foguinho não significa fogo, significa hit. Assim como o X e O no jogo da velha não significam X e O. Eu estou cagando que é X e O. Eles significam player 1 e player 2. Eles significam, apontam para outro significado. Certo? Assim como o coraçãozinho lá no alto do meu jogo de plataforma não significa órgão responsável pelo batimento cardíaco. Significa quantidade de chances que eu tenho para jogar. São as minhas vidas. E por aí vai. Se vocês já jogaram o jogo Scrabble, que é um jogo muito legal no qual a gente ganha um saquinho cheio de letrinhas e a gente tem que formar palavras no tabuleiro, ganha mais pontos quem forma palavras maiores. Se eu estiver manipulando as minhas letrinhas e perceber que eu formo a palavra paralelepípedo, o que significa paralelepípedo? Vocês lembram? Paralelepípedo é uma figura geométrica, certo? Ou se vocês falarem assim, é aquela pedra que usa no calçamento urbano, mas ela chama justamente paralelepípedo porque ela tem essa forma geométrica. Paralelepípedo é uma forma geométrica. Mas se eu estiver jogando Scrabble, paralelepípedo significa muito ponto. Não importa se significa pedra de calçamento, se significa forma geométrica, se significa o nome de uma doença, se significa o nome de um país distante, não importa. O que importa é que paralelepípedo, vou ganhar esse jogo. Significa muito ponto. Então quer dizer, nos jogos os signos estão muito presentes e eles seguem essa regra. O signo sempre aponta para outra coisa. E a gente precisa entender essa outra coisa para poder jogar os jogos, né? Como bem diz aqui, no jogo Scrabble, a cadeia de significantes representa palavras despojadas de tudo, exceto suas relações sintáticas. Por que eu tenho que levar em conta a relação sintática? Porque se eu escrevo errado a palavra paralelepípedo, eu não ganho os pontos dela. Então, só o que me importa de paralelepípedo é a sua relação sintática. É como se escreve. O que ela significa, pouco importa, porque para mim vai significar muito ponto. Naquele instante, significa muito ponto. Paralelepípedo não aponta para si mesmo, aponta do jogo. Né? Aqui eu tenho uma telinha do Pop Rock, que é um jogo que eu gostava muito do Super NES, né? Justamente eu falar dessa coisa do coraçãozinho. O que é aquele monte de coração ali embaixo? Né? O que é? Uma caixa para transplante? Não. Significa que eu tenho 1, 2, 3, 4 chances de tomar dano.
né? Eu vou gastando aquilo lá como vidas, né? Que é muito comum. Então, aquele coração não significa coração, significa chances que eu tenho no jogo, né? Como eu falei nos jogos de luta, né? Como o King of Fighters aqui, todas esse feedback que eu tenho com um hit no personagem, eles não significam as próprias coisas. O foguinho, a tremidinha. Quando a Chun-Li toma porrada, ela vê um monte de estrelinha. Aquela estrelinha não significa estrela. Significa que a Chun-Li está tonta, né? Pronta para tomar outro golpe. É isso que significa. O signo aponta para outro lugar, nunca para si mesmo, né? E, por último, aqui nesse primeiro quesito, a gente vê muito isso em jogo de aventura, tipo Tomb Raider, Uncharted, jogos desse tipo, em que o personagem tem uma bolsinha que ele carrega a tiracolo e vai andando pelo jogo e de repente encontra uma bazuca gigantesca, e ao encontrar essa bazuca gigantesca, ele pega essa bazuca gigantesca e guarda na bolsinha a tiracolo. E se a gente parar para pensar, não faz o menor sentido. A menos que a gente olhe com o olhar da semiótica. Por quê? Porque aquela pochetinha que o personagem está carregando ali, ela é um ícone? Sim, ela é um ícone, ela se parece com uma pochete de verdade. Mas o que importa para mim no jogo é que a função dela ali é indicial. Ela indica que eu tenho capacidade de armazenamento, né? Ou ela é um símbolo do meu inventário. O fato dela ser um ícone também é só para facilitar a nossa associação, para não ter que ensinar para a gente, porque a gente sabe que bolsas são feitas para se guardarem coisas. Mas pensa, se essa bolsinha que o personagem carrega no jogo tivesse uma função puramente icônica, não caberia a bazuca ali dentro. Mas não é puramente icônico. Ele está ali como índice e como símbolo. Por isso eu coloco minha bazuca ali dentro. Entenderam a relação? Então pensem como a gente tem que trabalhar a mensagem visual neste sentido. Então assim, o fato de eu colocar a bolsinha no meu personagem de maneira visível para o jogador, eu não preciso ensinar meu jogador que o personagem tem capacidade de armazenamento. É uma coisa a menos do tutorial. Pensa nisso, né? Ao mesmo tempo que, se o jogador não percebe a função indicial e a função simbólica daquilo que o personagem está carregando, ele não consegue jogar o jogo. Os jogos são grandes ciborgues semióticos, na verdade, que a gente aprende a manipular. Tá? E as mensagens visuais, todas elas trabalham nesse sentido de trazer mais de um nível de informação para a gente. Nesse caso da pochete. Tem informação no nível icônico, no nível inicial e no nível simbólico, para a gente decifrar e entender e poder usar o jogo. Tá? Vou falar dos outros 3 elementos no próximo vídeo.